Voltamos com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre direito dos idosos. E para isso nós convidamos a doutora Fernanda Elcorabi, que é advogada aqui na comarca de São João del Rei. Doutora, existe algum crime específico que atinja a integridade física do idoso? Sim, doutora Leide. Essa questão ela é bem comum de acontecer. Infelizmente, os nossos idosos no Brasil, de norte a sul, enfrentam problemas com esses crimes. São eles discriminação, por exemplo, você discriminar um idoso, isso é crime. Então, essa pena, no caso, se eu for falar de pena hoje no Brasil, é uma reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Ou seja, a pessoa que discriminar um idoso, ela está cometendo um crime. O idoso, ele tem os meios necessários para ir atrás dos seus direitos. O Ministério Público pode atuar, a Defensoria Pública pode atuar, ou um advogado pode atuar em favor desse idoso. Além disso, tem também o crime quando a pessoa abandona um idoso. Você abandonar um idoso, descuidar do idoso, isso tudo é muito bem especificado em casos práticos. No dia a dia, se você souber de um vizinho que maltrate um idoso, pode ser denunciado. Se você souber de um vizinho que deixa de alimentar esse idoso, um caso de abandono, que é esse que eu falei, abandonar um idoso em hospital é crime, em casas de saúde, em entidades de longa permanência, ou seja, internou um idoso num lar para cuidados e largou. Para de pagar a mensalidade e abandona ele lá. Abandono. Não se pode abandonar um idoso. Isso tudo é pena também de detenção de 6 meses a 3 anos, mais a multa. Também tem apropriar-se de bens. Isso é muito comum acontecer, infelizmente, no Brasil. Um idoso recebe uma pensão e vai uma pessoa, parente ou não, e apropria-se indevidamente da pensão do idoso. Aí cabe apropriar-se de bens, proventos, pensão ou de qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade. Então, isso tudo cabe intervenção, porque a partir do momento que há uma denúncia, ou então a pessoa é conhecida e ficou sabendo, tem que procurar ou o Ministério Público, ou um advogado, ou um defensor público para ajudar esse idoso. Então, é interessante isso. Mas seria só, no caso, não pode fazer a denúncia para a polícia mesmo? Pode sim. Todos os crimes hoje em dia, a gente pode e deve fazer essa denúncia à polícia. Porque a polícia também é uma entidade muito competente que vai correr atrás disso para o idoso. Mas se você for ao Ministério Público ou um advogado e levar esse problema, também vai resolver. Agora, a polícia, num caso extremo, às vezes você está passando na rua e vê uma discriminação, ou então você vê alguém bater no idoso, agressão mesmo física. Isso tudo, infelizmente, acontece no dia a dia. Gostaria que a senhora falasse também para nós sobre, no caso de empresas de ônibus, nós falamos no bloco anterior sobre a questão de transporte, né? Eu gostaria que você explicasse para o telespectador sobre a questão do transporte, né, que é garantido ao idoso, e falar se caso as empresas de ônibus se recusarem a fornecer passagem grátis, o que o idoso deve fazer, né? Isso é muito importante, doutora Leide. A questão do transporte, a gente pode acompanhar ela toda para quem tiver com o Estatuto do Idoso em mãos, porque muitos idosos, o meu pai, vou te dar o exemplo do meu pai, ele tem 68 anos, ele é considerado idoso e ele anda com o Estatuto do Idoso no bolso. Meu pai é um ótimo exemplo, ele tem o Estatuto do Idoso. Então, no artigo, na lei aí, no Estatuto do Idoso, eu vou até citar, tem um capítulo que chama capítulo 10 do transporte. Então, nesse artigo 39, que inicia esse capítulo, fala tudo.
pormenorizado os detalhes do transporte. Então, o que traz o Estatuto do Idoso com relação ao transporte? Traz o transporte gratuito, interestadual, ou seja, entre estados. Por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Isso, entre os estados do Brasil. A pessoa mora em São João del Rei e quer no estado do Rio de Janeiro. Como que é? Está lá no Estatuto, está previsto. Então, lá no Estatuto está previsto para os transportes entre estados no Brasil, São João, Rio, Minas, Rio, né? Falando São João del Rei porque a pessoa está aqui. Todo mundo sabe que é Minas Gerais. Minas, Rio, Minas, São Paulo. A pessoa tem direito, a partir dos 65 anos, a 2 vagas reservadas lá na poltrona lá para os idosos. Se caso aparecerem 7 idosos, 2 que chegaram primeiro ou agendaram vão de graça, sem pagar nada. E o restante, são 5 que sobraram. Esses têm direito a 50%. Ah, é? Na passagem. Olha. Isso tudo está previsto no artigo 39, no artigo 40, no inciso 2 da lei. Essa lei é federal. E a questão agora municipal, né? Entre cidades no mesmo estado de Minas Gerais. Como que funciona? Isso é muito importante. Isso tudo a gente tem no decreto. Esse decreto é de Minas Gerais, né? Da nossa Constituição de Minas. Você pode pesquisar, o pessoal de casa, no decreto 46.434. Vou repetir. Decreto 46.434, do dia 1º de março de 2014. Ali tem toda a regulamentação dessas viagens que os mineiros, quem mora no estado de Minas Gerais, possui essas prioridades. Então, ele tem que solicitar uma carteirinha e fazer um cadastro e aí começar a obter as vantagens de viajar entre as cidades de Minas Gerais, que segue a mesmo esquema. 2 vagas. Tem que ir com 12 horas de antecedência para poder reservar. 65 anos de idade. Ah, muito bem. E no caso de transporte municipal aqui em São João del Rei, a senhora tem conhecimento? O que eu tenho conhecimento de São João del Rei é que a pessoa tem que ter aqui uma carteirinha, né? Que exige, porque na lei exige apenas a identidade para viajar entre estados. Quando a questão é municipal, vai depender da lei municipal. Eu não tenho muito acesso às leis do município de São João del Rei. Me parece que é só a apresentação da identidade. Mudou porque há pouco tempo atrás, assim, na época que a minha avó materna andava de ônibus em São João del Rei, ela precisava da carteirinha para andar no ônibus, não, a identidade não servia. Bom, a última vez que eu tive notícia era só a identidade, até mesmo porque você limitaria também esse direito às pessoas que não morassem aqui, né? Com certeza. O ideal é seguir a lei. Se a lei maior, que é a Constituição Federal, que amparou o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Idoso, que é uma lei federal, está amparada na Constituição Federal. Se ali a regra é apenas a identidade com foto ou um documento com foto, isso aí já serviria para abarcar as outras leis, que não são menores, mas dependem da nossa Constituição Federal. Verdade. E no caso, doutora, se a pessoa chegar lá no guichê para comprar passagem e a empresa se recusar a fornecer, o que ela deve fazer nesse momento? Nesse momento a pessoa, às vezes a pessoa não tem um estatuto no bolso e às vezes a pessoa pode sofrer uma agressão ou uma intimidação, vai depender da situação. O idoso que for tratado educadamente e a pessoa falou e ele não acreditou e ele acha que ele tem direito, ele tem que correr atrás. Se for aqui em São João del Rei, ele ainda tem uma garantia a mais, porque a Defensoria Pública é logo em cima da nossa rodoviária, né? Então, a pessoa tem que procurar os direitos dela, ou fazer um boletim de ocorrência, se ela se sentir lesada, mas, em primeiro lugar, ela tem que ter certeza se ela está sendo lesada no direito. Então, o ideal seria que todos os idosos no Brasil tivessem a tranquilidade um dia de pegar o estatuto, ler, para saber dos seus direitos. Agora, se sentir lesado, ele tem que correr atrás, fazer um boletim de ocorrência, ou procurar um defensor público, ou ir no órgão do Ministério Público para fazer uma reclamação.
tem todos esses meios aí que vão amparar o idoso no nosso Brasil. Ah, muito bem. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e você aí de casa ainda pode mandar a sua pergunta. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos o celular que recebe mensagens SMS via WhatsApp, que é o 9972-1640. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.